Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja a sua mãe, Maria Santíssima Nossa Mãe. Eu me chamo João Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui mais uma vez a gravar um vídeo com aquela grande preocupação de pregar a palavra de Deus como discípulo de Cristo que sou, e todos nós que somos batizados somos discípulos de Cristo também. É bom que todos nós católicos, aprendamos a nossa fé católica, que conheçamos a fundo a nossa fé católica, e que é muito importante nós, como católicos, batizados, discípulos de Cristo, formar-nos como verdadeiros católicos, conhecedores da nossa doutrina, da nossa Santa Igreja, conhecedores das ensinanças da nossa Santa Igreja, da nossa fé, e conhecedores das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo e os apóstolos, desde Pedro até o Papa Francisco, que é muito importante que todos nós católicos sejamos preparados e formados como verdadeiros católicos, com o conhecimento da nossa fé, das riquezas do sacramento da nossa Santa Igreja, e que é importante que nós, para estes tempos atuais que estamos vivendo, que estamos a ver dentro da nossa Santa Igreja, tanta divisão como nunca se viu, estamos vendo. Isto é o que está escrito no Apocalipse. É o fim dos tempos, onde haverá muita divisão dentro da nossa Santa Igreja, que tratarão de destruí-la desde dentro. Muitos consagrados, obispos, cardeais, sacerdotes, hão apostatado da fé da nossa Santa Igreja. Então, apostatado é assim, é tudo aqueles que se afastaram do caminho da verdade e ensinam o errado, que han criado uma igreja falsa, que tudo é misericórdia, que todos se salvam, onde nega o inferno, nega o purgatório, tudo é misericórdia, que todos vão para o céu. Então, se com todas essas coisas assim que estão anunciando contradizem as Sagradas Escrituras, o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos anuncia, Ele mesmo, nas Sagradas Escrituras, e os apóstolos, desde os apóstolos até os dias de hoje. Com isso, com esta nova falsa igreja, porque dentro da nossa Santa Igreja há duas igrejas católicas, uma verdadeira e uma falsa. E a falsa é essa que tudo é misericórdia, que todos se salvam, que defende o pecado, que Deus tudo perdoa, e que não há condenação, e que não há inferno, e que não há... que tudo é misericórdia. Então é importante, irmãos e irmãs católicos, o chamado que eu faço como católico também, conhecedor do que estamos vendo no mundo, e este é mundialmente, este é um plano que há dessa agenda 2030, com a ONU, a nova ordem mundial, com esse plano de reduzir a população mundial, com tantas ensinanças, tantas ideologias, destruir a nossa fé, porque a Igreja defende a família, defende os valores cristãos, valores da família, do casal, o pai, a mãe e os filhos. Então esta nova ideologia, esta agenda 2030 que querem reduzir a população mundial, estão ensinando coisas erradas e estão propagando tantas coisas contra a nossa Santa Igreja,
nos acusa de homofobia por falar do pecado. Hoje em dia, estes tempos modernos, já não se pode falar do pecado, porque tudo é homofobia. Desses maus chamados direitos, são direitos diabólicos. Então, esse é um plano que há dessa Agenda 2030 com a ONU, a nova ordem mundial, do grandes poderosos para reduzir a população mundial. E como reduzir a população mundial com todas essas ideologias, todas as ensinanças diabólicas aos crianças, dizendo que tudo é normal, que defendendo essa coisa de João com João e Maria com Maria, querendo implantar essas ensinanças diabólicas. João com João, Maria com Maria não tem filhos, mas o aborto, que estão pressionando a muitos países para que aprovem o aborto, a matança dos inocentes. Hoje em dia há milhões e milhões de assassinatos de crianças no mundo. 3,6 milhões por ano de assassinatos, crianças nos ventres das mães, que lhe arrancam bracinhos, as perninhas. Isso é um assassinato, isso é uma monstruosidade em contra dos inocentes. Estamos vendo muita crueldade no mundo. Hoje em dia, Jesus e Maria estão muito tristes, vendo tudo que tanta maldade no mundo, tanto ódio, tanta maldade, tantas indiferenças e tanto desprezo a Jesus e a Maria e a sua Santa Igreja, e os sacramentos que também querem proibi-los, que é Jesus na Eucaristia, e muitas coisas. Hoje vou falar acerca do que Jesus nos fala aqui, das Sagradas Escrituras, e depois também vou falar de uma mensagem dadas a Pedro Rigi de Anguera, Brasília, que Nossa Senhora ela aparece há uns 35 anos já. Ele já é muito conhecido a nível mundial, e depois tem a ver com o que eu vou ler aqui nas Sagradas Escrituras, que Jesus nos fala aqui, que é o discurso que é o pão baixado do céu, que é Jesus. João, capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 59. É um pedacinho largo, mas vale a pena ler-lo e pôr muita atenção ao que o Senhor nos diz aqui. Discurso do pão do céu. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do lago reparou aqui ali não estivera mais do que um barco, e que Jesus não tinha entrado no barco com os seus discípulos, mas que estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades até ao lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças, quando viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali. A multidão subiu para os barcos e foi para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do lago, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes cá? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não por terdes visto sinais,
miraculosos, mas porque comestes do pão dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que desaparece, mas pelo alimento que perdura. Esse alimento que perdura é Jesus na Eucaristia, a Sagrada Eucaristia, que é Jesus, que é o pão da vida eterna, o pão baixado do céu, que é Jesus. Mas pelo alimento que perdura e dá a vida eterna, e que dá a vida eterna é corpo e sangue de Cristo, verdadeiro, não simbólico. E que o Filho do Homem vos dará, pois a este é que Deus, o Pai, confirma com o seu selo. Disseram-lhes, então, que haveremos nós de fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Eles replicaram, que sinal realizas tu? Então, para nos vermos e crermos em ti. Que obra realizas tu? Os nossos pais comeram o maná no céu, conforme está escrito, ele deu-lhes comer o pão vindo do céu. Aqui nos fala quando Moisés, do Antigo Testamento, quando andavam no deserto, saíram que o Senhor os tirou do país do Egito, que estavam escravizados. E Deus deu o maná no deserto. Então estou a falar aqui desse maná, desse pão vindo do céu. E Jesus respondeu-lhes, em verdade, vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai, quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhes, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não mais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós viste-me e não credes. Todos os que o Pai me dá virão a mim, e quem vier a mim, eu não o rejeitarei, porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. São dos apóstolos. Se perdeu Judas, porque traicionou Jesus e se enforcou. Mas ressuscita no último dia. Esta é, pois, a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus puseram-se então a murmurar contra ele, por ter dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é ele, Jesus, o filho de José e de quem nós conhecemos, e o pai e a mãe? Como se atreve a dizer, agora desci do céu? Jesus disse-lhes, em resposta,
não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que escutou o ensinamento que vem do Pai e o entendeu, vem a mim. Não é que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que tem a sua origem em Deus. Esse é que viu o Pai. Em verdade, vos digo, aquele que crê tem a vida eterna, e eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná do deserto, mas morreram. Este é o pão que desce do céu. Se alguém comer dele, não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, que coma do seu corpo e beba do seu sangue terá vida eterna. É Jesus na Eucaristia, no altar, na Santa Missa, onde o sacerdote oferece a vítima, que é Jesus realmente presente na Eucaristia. Isto é muito importante, que nós tenhamos conhecimento o significado da Eucaristia, que é Jesus realmente verdadeiro, não é simbólico, é sua presença real. Então é muito importante que nós tenhamos conhecimento. Não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, pela vida do mundo. Viverá eternamente. Depois que morre o corpo, o espírito vai hacia Deus. E se nós confessamos, recebemos a Eucaristia sempre, a Jesus na Eucaristia, nos purifica do pecado, nos lava os pecados, então Jesus nos poderá receber no céu. Isto é importante, que tenhamos conhecimento, porque nos dias de hoje, já todos esses tempos modernos, já tudo é coisa do passado, não. Jesus ontem, hoje e amanhã é o mesmo, e sua palavra sempre a mesma, não muda. Então é importante que nós tenhamos conhecimento e sermos preparados para ter conhecimento da palavra de Deus e formados. Vida do mundo. Então os judeus, exaltados, puseram-se a discutir entre si, dizendo: como pode ele dar-nos a sua carne e comer deles? Jesus, em verdade, vos digo, se não comerdes mesmo a carne do Filho e do homem e não beberdes do seu sangue, não tendrás vida eterna em vós. Isto é muito importante. Tudo aquele que não come do corpo de Cristo e bebe do seu sangue não terá vida eterna. Isto aqui é que nós, na Santa Missa, que nós nos confessemos, nos arrependemos dos nossos pecados de coração, no confessionário, confessamos o sacerdote que está consagrado a Deus para exercer esse ministério e também para perdoar os pecados, porque Deus deu esse poder aos sacerdotes. Então, a quem perdoas os pecados quedam perdoados, e a quem o retiras quedam retidos. Isto, Jesus deu esse poder aos sacerdotes que exercem o seu ministério. Então é importante que tenhamos conhecimento do seu sangue. Não terás vida em vós. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e
e eu hei de ressuscitá-lo no último dia, porque a minha carne é uma verdadeira comida e o meu sangue uma verdadeira bebida. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue fica a morar em mim. Fica a morar em mim. Assim, nós recebemos o batismo. Desde aí, Jesus habita em nós. Passamos a ser santuário de Deus, templo de Deus. Deus quis ficar em nós, nesse pedacinho de pão e também por meio do batismo. Já fomos marcados. É importante que nós, católicos, sejamos formados verdadeiramente na ensinança da nossa Santa Igreja, do Catecismo e das Sagradas Escrituras, para termos esse conhecimento da nossa fé. Vou seguir lendo e depois, no final, vou explicar mais. E nele, assim como o Pai que me enviou, vive eu, vivo pelo Pai também, quem de verdade me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que vos antepassados comeram, pois eles morreram. Quem come mesmo deste pão viverá eternamente. Isto foi o que ele disse em Cafarnaum, ao ensinar na sinagoga. Isto é a palavra de Deus. Te alabo, Senhor Jesus. Por isso que é muito importante que nós sejamos formados, conhecer a fundo a nossa fé, a nossa Santa Igreja, que é a Igreja de Cristo, um patrimônio de Cristo, que só pertence a Cristo, não pertence o Papa, o Bispo, os sacerdotes, nem os cardeais. Eles apenas são administradores desse patrimônio, o qual devem de conduzir o rebanho de Cristo a Cristo. Não devem de conduzi-lo com as ensinanças verdadeiras, não erradas, não as ensinanças deste mundo, senão a ensinança de Deus, de Jesus. Então, vou ler aqui uma mensagem que foi dada a um vidente de Anguera que se chama Pedro Regis. Nossa Senhora se ela aparece há 35 anos. Lhe é dado muito antes, pelos anos 80 e pouco, eram mensagens. E depois, por aí do ano 2008 para frente, já foram profecias para estes tempos que estamos vivendo. Fim dos tempos, fim dos tempos é de onde vai haver muita confusão dentro da Igreja, guerra espiritual, duas igrejas, uma falsa e uma verdadeira, e a falsa perseguirá a verdadeira dentro da mesma Santa Igreja. E estamos a ver, este dia estão vendo, onde foram cancelados 2.000 sacerdotes que falavam nas redes sociais e falavam verdade e defendiam a nossa Santa Igreja, denunciavam verdades e foram cancelados por estes superiores que estão com essas coisas também, defendem essas coisas e querem destruir a nossa Santa Igreja desde dentro, porque eles se prepararam, se formaram, pertence à maçonaria, maçônicos. Isso, a maçonaria é ateia, não é católica. Então eles querem destruir a nossa Santa Igreja e querem destruí-la desde dentro. Estão unidos com todo este plano, grandes, poderosos, com essa agenda 2030 e tudo o que estamos a ver por aí. E, portanto, então é importante que nós católicos tenhamos conhecimento destas coisas, porque isto é um plano que é por detrás de tudo isso. Estamos distraídos, não tomamos em conta, não buscamos informação sobre estas coisas, ignoramos. Então é importante que nós
buscamos informação do que estamos a ver e do que se escuta, pois. Eu aqui vou ler aqui do que ele havia falado do Pedro Rigi de Anguera, Brasil, a mensagem que Nossa Senhora lhe deu e de tantas que lhe deu no dia 20 deste mês, 20 de julho de 2023. Mensagem de Nossa Senhora dada a Pedro Rigi, vidente de Anguera, Brasília. Valorizai os tesouros presentes na sua igreja. Os tesouros presentes na nossa Santa Igreja é a Sagrada Eucaristia, que é o tesouro mais grande que temos na nossa Santa Igreja, como na confissão, mas o tesouro mais grande, o coração da nossa Santa Igreja é a Eucaristia. E o coração da nossa Santa Igreja, Jesus realmente presente, não simbólico, que late seu coração por amor a nós. Então, eu vou seguir lendo e vou seguir explicando. Na sua igreja, os inimigos lançará fora o que é sagrado, pois esses inimigos que estão mesmo dentro da nossa Santa Igreja, lançará fora o que é sagrado, vão por outras coisas, vão mudar muita coisa dentro da nossa Santa Igreja, o que é sagrado, vão mudar, modificar o que é a consagração e pôr outra coisa e tanta coisa que já estamos a ver em muitos países. Sacerdotes e quer até pôr até diaconisas, celebrar a Eucaristia, já estamos vendo isso. Então, é o que a Nossa Senhora nos diz aqui, que nos alerta para que estemos preparados e tenhamos conhecimento destas coisas, é o que é falso, sagrado. O que é sagrado e o que é falso será abraçado na do que esquecerão o pão. Será abraçado e esquecerão o pão do inimigo, que é o pão do inimigo. O pão é o pão. Corpo, sangue e alma, isso é só pão. O que eles querem pôr, deitarão fora o sagrado e então vou pôr outra coisa de frente, que isso será só pão, que é dos inimigos, não será já o corpo de Cristo verdadeiro. Então é importante que nós tenhamos conhecimento destas coisas e aprendamos. Corpo, sangue e alma e divindade só na Eucaristia. A Eucaristia é o tesouro para as vossas vidas. A Eucaristia é o tesouro mais grande que temos para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação eterna. Vossas vidas. A ação do demônio levará à negação da presença real de Jesus na Eucaristia. Aqui, Nossa Senhora nos adverte que a ação do demônio levará à negação da presença real de Jesus na Eucaristia. Já muitos sacerdotes vemos, que eu tenho visto, que onde nega a Eucaristia em redes sociais. Sim, senhor. Por isso é importante, em redes sociais dizem muita mentira, mas também dizem muita verdade. É por isso que tenhamos conhecimento e vejamos e estejamos com os olhos abertos. Isso. Não regués ao lado dos soldados da batalha. Os soldados da batalha são os bispos, cardeais, sacerdotes verdadeiros que defendem a fé, defendem a Eucaristia. E esses são verdadeiros soldados da batalha. Vai haver, essa igreja falsa vai crescer muito, mas Jesus tem aqueles fiéis a ele, que os soldados da batalha, que ensinará as verdades e vão defender a nossa Santa Igreja.
E nós também, como os leigos também, devemos formar-nos e aprender-nos como verdadeiros católicos, conhecedores da sua fé a fundo e da Sagrada Escritura do Catecismo da nossa Santa Igreja. Vou terminar e depois vou seguir explicando. Debatinha, defendei a Jesus e o ensinamento da sua Igreja. Isto é importante. Por isso é que é importante que eu depois de uns 3 anos para cá, depois desta pandemia, de onde morreram milhões e milhões de irmãos no mundo inteiro, deu também para eu reflexionar sobre a minha vida e corrigir a minha vida também. Também fui um mau católico durante toda a minha vida e ainda bem que ainda despertei a tempo. Então, eu também, como católico, que fui um mau católico, é um chamado que eu faço a todo irmão e irmã católica a que se prepare e se forme como verdadeiro católico, conhecedor da sua fé a fundo, das Sagradas Escrituras, do Catecismo, porque também querem mudar o Catecismo e as Sagradas Escrituras, querem modificar coisas que ofendem a esses direitos diabólicos, aqueles que estão com essas coisas. Por isso, despertamos para a vida, abramos os olhos e aprendamos. Cumpra o Catecismo promulgado por João Paulo II e de São Pio X e a Sagrada Escritura e tenha-la em casa, porque seria triste depois que modifiquem tudo. Então já não vou poder conseguir comprar uma Bíblia verdadeira e um catecismo verdadeiro. Já vêm esses novos com falsas ensinanças. Por isso é que é importante, e a minha preocupação também como católico, que vos faço por este meio também, a que nos preparemos. Isto é verdade. Acreditem, estamos distraídos e não nos apercebemos do plano diabólico que há por detrás de tudo isto, com essa agenda 2030 global, com a ONU, com a nova ordem mundial. Isto é grave. Prepare-se, irmãos, para poder ensinar os seus filhos. Vão ter que catequizá-los, dar-lhe catequeses em casa aos seus próprios filhos, porque fora vão ensinar coisas ao contrário, o que o pai e a mãe ensinam em casa e contra a moral. É importante, irmãos. É tudo por hoje, não vou alargar mais este vídeo. Eu só peço a todo aquele que queira subscrever o meu canal, que isto é importante, e partilhá-lo e dar-lhe um gosto, um like, porque assim o YouTube pode recomendar a mais irmãos e irmãs católicos também para que vejam este vídeo e também por este meio eles possam também escutar e a ver se toca o seu coração para que também comece a se preparar e se formar como verdadeiro católico. É tudo por hoje. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.